Bom dia! Bem-vindo a mais uma entrevista da Mini Era Glacial. Hoje nós vamos conversar com Teodoro Gimenez, engenheiro físico, pesquisador de partículas biofotônicas, que explica para nós o alerta máximo que virá do Sol. Existe um grande alerta que virá e será visível. Ele vai contar para a gente nessa série que nós estamos falando da proximidade da Mini Era Glacial. Se você perdeu as outras lives e ainda está achando que o mundo vai aquecer, aqui embaixo na descrição você vai encontrar todos esses links e outros pesquisadores que falam exatamente sobre esse assunto. Esse assunto, desde 2012, vem sendo comentado porque uma própria pesquisadora da NASA mostrou o impacto do que são os mínimos solares, as atividades solares que vão diminuindo e que acabam formando sérias consequências para a Terra. Mas esse ciclo, neste momento, nós estamos vivendo um momento muito especial, porque a Terra baila num tecido cósmico. As lives anteriores, você aprendeu sobre esse mínimo da atividade solar, sobre o impacto das correntes marítimas no clima, sobre o vulcão, os terremotos, como eles são formados e a resultante das radiações que chegam do espaço, os famosos raios cósmicos e ondas moduladoras que chegam a nós nesse ciclo, neste momento. E também, na última live, nós aprendemos que o grande recuo do mar, algo que foi assustador, que a ciência não conseguiu explicar, ele é sim explicado por essa atividade que vem da Terra, do relógio da Terra. Aquele foi o grande marcador da mini era glacial que se aproxima. Mas hoje nós vamos descobrir quando vai detonar algo muito visível. E quando isso aparecer, prepare-se. Aí sim, está na hora de se preparar, saber para onde tem que ir. Nós vamos conversar então com Teodoro Gimenez. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Teodoro, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá a todos. Muito bem. Eu quero falar rapidamente que tem vários países assistindo a live, então eu tenho que tratar da Terra de acordo com as teorias que existem no momento. E vamos começar agora sobre o comportamento do Sol. Do Sol. Eu vou colocar aqui a tela para a gente compartilhar. Ótimo. E parece, então, que o Sol mostra sempre os sinais para a gente. Me conta aí. Isso. Então, de acordo com a teoria que a própria NASA utiliza, o Sol estaria a 150 milhões de quilômetros da Terra, e é isso que é a forma em que se trata toda a parte astrofísica de conhecimento que a ciência está colocando para as pessoas. Olha, Teodoro, eu não sei, mas hoje em dia, durante tudo isso que a gente está vivendo, quando falam que é a ciência, eu sempre fico com o pé atrás e vou resolver pesquisar mais, porque agora essa história não me pega mais, não. Isso é de verdade? Porque qualquer coisa, informação, agora eu questiono tudo. Olha, eu não julgo nada, mas desde que a gente começou a ver computação gráfica em tudo que é apresentado pela NASA em relação à Terra, e também que a gente vê cordas pendurando os astronautas dentro da ISS, então os pesquisadores independentes são os que nesse momento estão comandando o conhecimento do que a gente considera a verdadeira ciência. E continuando em relação, se o Sol está nessa distância, então toda a parte astrofísica que a gente conhece vem a partir daí. E aqui temos o que é mostrado em relação ao Sol. Seria uma chamarada solar, seria um flare, que nos dizem que ali nós temos uma borbulha eletromagnética que está encapsulando a pressão que vem de dentro do Sol.
e que quando essa borbulha explodir, então as partículas são lançadas ao espaço e eventualmente atingem a Terra. E ali falam também que o Sol é termonuclear, ou seja, ele atua por fusão nuclear, principalmente porque o combustível principal inicial, segundo dizem, não somente do Sol como das estrelas, é o hidrogênio. E a fusão dos átomos de hidrogênio formam o hélio. Nós estamos vendo a proporção que nos dizem do hidrogênio lá em cima, quase 75%, o restante é hélio, mas também nos dizem que temos carbono, nitrogênio, oxigênio. Muito difícil para mim entender que no Sol teria oxigênio, e também outros componentes dos elementos da tabela periódica, que seria neon, magnésio, ferro, silício e enxofre. Isto é o que a ciência nos diz. O Sol funciona de forma termonuclear por fusão nuclear. Fusão significa o choque de núcleos atômicos. Muito bem. Se isto é assim, então, como é que nós teríamos um flare solar colorido? Porque as informações de, principalmente, entidade independente como o Centro Tecnológico Ziggurat, nos dizem que, eventualmente, o Sol vai nos lançar uma chamarada colorida. Ora, colorida, para nós, seria dentro do espectro visível do espectro eletromagnético, que fica mais ou menos no meio, e que é um espectro de 400 a 700 nanômetros de longitude de onda. Para que essa chamarada possa ser colorida, então, oticamente, para que a gente... Espera aí que eu me perdi na história aqui. Vamos lá. Então, a gente tem uma informação do órgão independente, dos pesquisadores, porque a gente está entendendo mesmo que as verdades estão nas pessoas que pesquisam a ciência a fundo e fazem experimentos. Então, uma das informações fala sobre que esse alerta virá a gente vai ver um espectro de cor. Então, se a gente pensar num arco-íris, então, aquilo que a gente vê colorido vai vir do Sol, é isso? Exatamente isso. Então, nós estamos vendo como é que o Sol poderia emitir um flare, uma chamarada colorida, e para que todo mundo veja, não somente os instrumentos, porque os instrumentos podem decompor a luz em todas as frequências do arco-íris, isso a gente sabe. Mas para que seja visível, eventualmente, teria que ser no espectro óptico em que os olhos possam enxergar, que é de 400 a 700 nanômetros. É isso que estou falando. Muito bem. Para que a fusão nuclear com o flare solar possa, então, emitir chamaradas coloridas dentro desse espectro de 400 a 700 nanômetros, nós poderíamos pensar em que alguma coisa poderia ser colocada no Sol como elemento químico para que, nessa fusão nuclear, em interação com esses elementos que podem vir de fora, e nós estamos vendo um objeto ali que está interligado com o Sol. Isso aconteceu em março de 2013 e de novo em 2018. Poderia, então, no lugar de estar sugando energia do Sol, poderia estar colocando elementos químicos que possam, nessa interação com a forma termonuclear do Sol atuar, emitir chamaradas coloridas nesse espectro de visão. Ok, peraí, então deixa eu... Aqui, gente, é tensa aqui hoje, hein? Vamos lá falar do Sol. Eu me lembro dessa foto que saiu em tudo quanto é lugar, que a NASA filmou, que aparece... Era um objeto, tinha o Sol, aí tinha um objeto que se aproximava, assim, do Sol, e aí tinha esse filamento.
E aí, milhares de teorias, porque está tirando coisa do Sol e está colocando coisa do Sol, ninguém sabe exatamente. E a gente, pelo primeiro slide que você mostrou, o que a NASA diz, que o Sol é um negócio milhões de vezes, uma estrela milhões de vezes maior do que a Terra, que está não sei quantos anos-luz da gente, e que é uma bomba nuclear, ter algo que aparece, esse tinha o filminho, que aparece no Sol, com esse rabicho, e de repente, tchuf, vai embora. Isso aí já ficou meio complicado de explicar. E o tamanho que era, a Terra, eu lembro que a Terra era como se fosse essa mãozinha do seu mouse aí, em relação a esse objeto. Era bem pequenininha quando eles colocaram, então tinha que ser um negócio assim. E foi filmado, né? Foi filmado pela NASA. Então, você está me dizendo que isso aconteceu em 2013, depois 2018. Então, as teorias que tiraram... esse do rabicho, essa imagem eu me lembro muito bem. Nesse momento aí, a NASA disse que, ou as teorias, e aí começou um monte de coisa na internet, ainda bem que não tinha fake news, porque senão já iam dizer que era fake news. E todo mundo vendo, não, isso aí não existiu. Do que você está me dizendo, então, é que, na verdade, foram injetados no Sol compostos químicos, é isso? Na realidade, uma pequena correção. Não é que o Sol esteja a anos-luz, não. Está a 150 milhões de quilômetros. Tá bom. Nessa distância, esse objeto, eventualmente, eles falaram que era muito maior do que a Terra. Agora, a explicação científica não houve sobre esse objeto. A NASA não conseguiu explicar nem convencer ninguém de que seria simplesmente um comportamento da emissão eletromagnética, principalmente a emissão da coroa solar, esse tipo de coisa. Não convenceu ninguém. Mas, por outro lado, outros pesquisadores falaram que, no lugar do objeto sugar a energia do Sol, na realidade, ele poderia estar colocando elementos que a gente conhece da tabela periódica, que na sua interação com o Sol, poderiam, então, isto, para a época atual, emitir um flare colorido. É isso que estamos falando. Muito bem. Continuando. Agora vamos para a famosa Terra convexa. Como é que nós vamos falar do comportamento do Sol na Terra convexa? Olha, então, desde que eu vi esse mapa da Terra convexa aí, tudo ficou tão mais claro. E a cada live que a gente aprende, onde a gente fala das correntes marítimas, onde fala dos ventos, das inundações, da inclinação do eixo da Terra, do recuo do mar, é muito mais fácil de entender a natureza quando a gente olha esse tipo de mapa, do que olha quando vê um mapa de bola. Já não consigo mais ver mapa de bola. Então, hoje eles dividiram o mundo em todas as opiniões possíveis, até no formato da Terra. Mas, na boa, quando você pesquisa, você só tem uma opinião. Desculpa, não resisti, porque quando eu olho esse mapa aí, eu falo assim, nossa, agora entendo. Mas agora me explica como que é dia e como que é noite nessa Terra. Pois é, nós estamos falando de teorias, não é? Uhum. As duas principais são considerar tudo como uma bola, como uma esfera, inclusive a Terra, e a outra, que no momento está se espalhando pelo mundo, é considerar o sistema Terra como o chamado Terra convexa. Muito bem. Como é que o Sol funcionaria nessa Terra convexa? Nós teríamos aqui o Sol e aqui teríamos a Lua. O Sol e a Lua girariam sobre o sistema Terra, e nesse giro eles iriam produzir o dia e a noite. Nós já vamos explicar. Mas pensa agora, não entendi, mas vamos lá. Isso. Mas o principal ponto aqui para nós é o seguinte: se o Sol está atuando dessa maneira,
Então, o que nós pensamos é que ele, na realidade, é menor do que o sistema Terra. Então, Isso. quer dizer, aquele gráfico lá da NASA, no começo, que é não sei quantas milhões de vezes maior que a Terra, isso aí já não bate. Não. Nós estamos agora nós estamos entrando agora nessa teoria em que o Sol gira sobre o sistema Terra e vai produzindo o dia e a noite, nós vamos explicar como. Mas não somente isso, se ele está mais perto, então, ele teria que ser, inclusive, menor do que o sistema Terra. E se ele for menor, na realidade, como é que ele se comportaria se estiver bem mais perto? Não seria um comportamento de fusão nuclear, teria que ter um outro comportamento. E então, o que está se falando com pessoas que têm um conhecimento extraordinário, e eu vou falar do Eric Dollar, que é um engenheiro elétrico que teve seus laboratórios queimados 7 vezes ao longo do tempo. Ele é o único o homem na Terra, nesse momento, que conseguiu reproduzir todos os experimentos do Tesla. E o Tesla realmente... O Tesla é o grande cientista da Terra. Sim. Para mim, bom, eu não quero comparar, mas ele realmente é um gênio que fez com que a nossa vida mudasse completamente. Tudo o que a gente experimenta nas nossas casas hoje em dia foram iniciados por Tesla, principalmente a corrente elétrica, né? Que a corrente era contínua, com ele a corrente passou a ser utilizada como alternada ou alterna, e a partir daí, então, todo o comportamento eletromagnético que domina atualmente o mundo, tudo que a gente faz, inclusive essa transmissão aqui, é porque a gente está utilizando os conhecimentos de Tesla. Muito bem. Então, esse senhor, que é o único, repito, é o único que conseguiu reproduzir os experimentos do Tesla, está dizendo que o Sol, na realidade, é elétrico. Não tem nada a ver com termonuclear. Que ele não está queimando nada e que não existe fusão nuclear. Ele, na realidade, é um transformador, convertidor de energia. E essa energia poderá estar, inclusive, na própria Terra ou, eventualmente, vir de fora. Por isso é que tem essa menção a outra dimensão. Ora, isso, se a gente fizer experimentos, ele se comportaria exatamente dessa forma. Então, peraí, mostra aí o seu slide do próximo aí para eu entender melhor. Ah, agora estou entendendo dia e noite. Beleza. O Sol. Isso parecem aquelas bolinhas que a gente vê em campos magnéticos que ficam girando assim, que é o Sol e a... Se a gente entender que tudo isso forma um campo, a Terra, a Sol e a Lua, e aí você fala ainda você mostra ainda esse domo. Na realidade, eu mostrei isso aqui em cima, que seria isso aqui, seria como uma cúpula. Essa cúpula, a consistência dele, o comportamento dele seria semelhante ao vidro. Por que eu digo semelhante? Porque poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser, inclusive, uma cúpula magnética, mas que o comportamento, o efeito dessa cúpula magnética se assemelharia ao vidro. É isso que estou dizendo. Não estou dizendo que seja vidro. Estou dizendo que o comportamento da matéria poderia se assemelhar ao vidro. E por que estou falando isso? Porque eu vou mostrar como é que essa iluminação do Sol, girando em torno do sistema Terra, poderia ser produzida. Então, o Sol girando, como ele é menor e está mais baixo, à medida que ele vai girando, ele vai produzindo luz numa porção do sistema Terra bem menor. Ou seja, vamos supor 1/4 da Terra. Por isso é que ele vem iluminando e na parte que não está iluminada, então seria a noite, aí veríamos
exatamente esse astro, que é a Lua, com maior claridade. Então, é Existe isso. uma distância calculada entre esse Sol mais baixo e a Lua em relação a essa superfície que a gente está aqui? Pois é, eu tenho até receio de falar, mas é uma distância que bate com todo o comportamento elétrico do Sol. E é uma distância que não é muito grande, seria em torno de 6.000 quilômetros. Ora, se ele está a 6.000 quilômetros de altura... 6.000? É muito pouco. Tipo, muito, daqui até o norte do país. bom, é pouco na realidade, mas se ele está a 6.000 quilômetros, significa que ele também é bem menor. E é calculado que ele também teria em torno de um diâmetro de 5 a 6.000 quilômetros. Isso seria mais ou menos a metade da Terra, que dizem que tem um diâmetro de 12.000 quilômetros. Mas que, pelo que a gente está vendo, é maior. Porque se a gente vê esse mapa da Terra convexa aí, e ainda tem um continente que a gente nem descobriu. Eita, que isso aí não é bem assim, não. Mas tudo bem, que é tudo teoria, vamos lá. O que você está dizendo é que o sistema Terra, a Terra como um todo, é maior e bem maior do que o Sol. É isso que estamos falando. Isso derruba completamente todo esse conhecimento que tentam colocar na gente desde que a gente nasce. E hoje os pesquisadores independentes estão dizendo, não é bem isso. Vamos tirar o véu dos olhos, vamos entender realmente o que está acontecendo. Muito bem. Como é que eu posso simular, então, esse comportamento do Sol de uma forma... Até né, em casa poderia fazer isso. Se eu colocar uma semicúpula de vidro sobre um mapa da Terra convexa, aqui vocês estão vendo uma lanterninha. Essa lanterninha está iluminando através da semicúpula de vidro. O que eu estou querendo dizer? Se eu tiver uma esfera de vidro e cortar pela metade, e eu coloco em cima do mapa da Terra convexa, e eu projetar essa lanterninha, eu vou produzir exatamente o efeito da iluminação do Sol. Se eu caminhar aqui com a lanterna, eu vou produzir esse efeito. Então, eu estou dizendo, olha, realmente, considerar um domo que tem essas características da matéria como se fosse vidro tem muito sentido com um experimento muito simples. E estou dizendo, então, que o Sol não é termonuclear, ele é elétrico. Muito bem. Agora, se o Sol é elétrico, então o que estou dizendo é que ele funciona por indução magnética, ou seja, teria um campo elétrico eventualmente externo que produziria uma indução magnética. Isso é automático. Se eu tenho eletricidade, tenho magnetismo. A 90 graus, que eu já aprendi. Exatamente. Então, se eu tenho um campo num plano, é o que você está falando, se eu tenho num plano o campo elétrico, então o campo magnético é sempre perpendicular a 90 graus, chama-se efeito rolo. Muito bem. Então, estou dizendo que o Sol seria um transformador, um indutor magnético. Vamos explicar rapidamente. Quem viu um transformador na rua, principalmente há alguns anos, vira assim um aparelho nas esquinas das ruas, o que ele faz é manter a corrente para que seja distribuído nas casas digamos, de bairro em bairro. O que ele faz é simplesmente receber a corrente primária, dentro do transformador tem solenoides, e esses solenoides têm o solenoide primário e o secundário. O secundário atua por indução magnética, e ele consegue, então, de acordo com as espiras do solenoide, readquirir a potência
primária que está chegando no transformador para poder continuar transmitindo. É isso, é bem simples do ponto de vista elétrico. O Sol, então, estaria atuando exatamente assim, um indutor magnético que vai produzir tudo o que uma corrente elétrica pode produzir na sua forma magnética, ou seja, luz, calor, energia, frequências eletromagnéticas e radiação. É isso. Muito bem. Não, para que eu estou passada. Então, esse pesquisador que teve os seus laboratórios queimados 7 vezes, é o único cara que conseguiu fazer o que é de Tesla. Então, algo que o cara fala, ok, eles destrói tudo. Diz pra gente que o Sol é elétrico. O Sol é mais perto Isso. da Terra, o Sol é mais perto da Terra, ele é elétrico e ele é menor. E é Oi? menor. E é menor. E aí Isso. o que nós estamos vendo é, por indução magnética, ele produz o que nós estamos, o que a gente vê como luminosidade, como energia, calor. É, tudo o que ele produz. Agora, eu vou falar sobre o calor já já, tá? Tá. Mas a gente está vendo o Sol, quando ele olha para ele, na realidade ele está funcionando como um super holofote, como uma super lâmpada, que está emitindo uma radiação muito forte que a gente não consegue enxergar. E ele produz, então, toda a energia possível na frequência eletromagnética. Quanto mais a frequência é mais elevada do ponto de vista de ondas, ele produz exatamente uma visão extremamente brilhante, que é essa luz que a gente vê do Sol. Muito bem. O que eu tenho que considerar, então, entre a superfície da Terra e alguma coisa que poderia ser, inclusive, a ionosfera, uma capa que está acima da Terra, seriam as partículas elétricas e filamentos. Tudo isso sempre existe na atmosfera. E essas partículas elétricas, os filamentos, seriam, então, de certa forma, absorvidas pelo Sol e transformada em toda essa energia eletromagnética que a gente sente, que a gente vê. Agora, isto seria exatamente isso que estou mostrando aí. Seria Essa é a como bobina de Tesla. Exatamente, seria como uma bobina de Tesla. Repara que isso foi destruído de Tesla, né? Quando eu falei do Eric Dollar, voltando um pouquinho, ele tinha os seus laboratórios na Universidade de Sonoma, na Califórnia. Os seus laboratórios foram destruídos, como eu falei, 7 vezes. Mas ele é reconhecidamente a maior autoridade que a gente tem em comportamento da Terra, do ponto de vista elétrico, da mesma forma que o Tesla falava que poderíamos ter eletricidade na Terra inteira e gratuita. Como? Energia livre. Nesse sentido seria energia livre, né? Considerando duas coisas. Considerando esses raios que nós estamos vendo na bobina de Tesla, e que nós podemos produzir facilmente se nós tivermos um recipiente fechado de vidro com um gás dentro e nós produzíssemos eletricidade lá dentro. Então, nós veríamos o que nós vemos, raios, não somente dentro, mas saindo também para fora. O que significa isso? Que nós temos dois componentes aqui. O primeiro componente seria a energia elétrica. Essa energia elétrica, em contato com toda a atmosfera, seria transformada em plasma. Ou seja, o que é o plasma? São gases com energia elétrica que se torna, então, um gás ionizado. Ou seja, é um gás com carga elétrica. Este é o plasma. Estamos falando, então, e muita gente já viu o plasma atuar, inclusive no teu corpo, ou em volta do corpo. Ele produz uma luz intensa, mas ele não vai te queimar. Ele realmente é o comportamento do plasma. Então, o que nós estamos dizendo é que o Sol poderia ser realmente um plasma, ou seja, que contém, veja bem essa palavra, contém gás com energia elétrica atuando o tempo inteiro.
para entender melhor, então essa energia poderia inclusive ser absorvida pelo próprio Sol a partir de um circuito primário que poderia estar fora do Sol. Esse circuito primário poderia ser a própria Terra. É isso que estou falando. Deixa eu ver se calma, deixa eu ver se eu entendi aqui. Aqui eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer para você, mas espera aí. Você está dizendo que a bobina de Tesla é, na verdade, uma mini Terra, ou um mini sistema Terra. E a bobina em si é o Sol. É isso? E aí, Tesla fez um mini sistema Terra quando ele fez isso. E a gente tem o Sol sendo essa bobina gigante, que, na verdade, ela é o gás, ela é um plasma, porque é um gás eletrificado, é isso? Vamos com calma. Muita calma nessa hora. O que estou falando é o seguinte. Vamos considerar que a própria Terra seria o circuito primário, ou seja, seria um conversor em emissão de eletricidade, certo? Então, peraí, Terra, porque a tradução da palavra Terra é conversor de frequências. Essa é a tradução da palavra, de ir para cá. Ele é um conversor. Você está falando de Irdim, teria que explicar isso para as pessoas. A primeira linguagem da Terra, pelas pesquisas que a gente tem, e também Dáquila forneceu essas informações, a tradução da palavra Terra é um conversor de frequências. Então, utilizando a linguagem mais antiga, eles já chamavam isso aqui de um conversor de frequências. Então, partindo desse princípio, combina com o que você está falando. Um pouco mais acurado seria de frequências elétricas, certo? Certo. Muito bem. Se a Terra é um circuito primário, emissor-conversor de eletricidade, o Sol seria, então, um plasma que está tendo eletromagnetismo induzido como se fosse um circuito secundário. Olha só o que eu estou falando. Então, na realidade, o comportamento do Sol seria até induzido pelo comportamento da Terra. É isso que estou falando. Então, a própria Terra mantém o Sol girando de certa forma. É fácil entender do ponto de vista elétrico. O que não é fácil entender é como a gente colocar isso na cabeça por tudo o que vieram falando para nós, que o Sol, na realidade, é termonuclear, e ele atua independentemente. Eu já estou falando de outra coisa, que o Sol é elétrico e ele não atua de forma independente. E é por isso, então, que a gente, às vezes, vê o Sol, vamos dizer, toda vez que eu vou assistir o pôr do Sol, beleza? Tem hora que o Sol está menor e tem hora que o Sol está maior. Porque, na verdade, é como se fosse esse plasma que ele modula, é isso? O que acontece, aqui nós estamos entrando em várias coisas. Não, que eu pirei aqui. Porque esse tal de fake news que a gente aprendeu, surtei. Mas tudo bem, vamos lá. Na realidade, se o Sol não é termonuclear, ele não tem nada dentro, mas pelo menos seria uma superfície que contém plasma. Agora, repara que estou falando uma superfície. Bom, essa superfície teria que ter um limite, como de fato a gente vê que ele tem. E esse limite poderia ser, inclusive, eletromagnético. Veja bem, eu posso mexer com qualquer objeto eletromagneticamente se eu colocar pulsos magnéticos, digamos, no mínimo de 3 lugares. Eu já estou falando de outra coisa. Eu posso mexer com esse objeto se eu tiver fontes eletromagnéticas pelo menos de 3 pontos diferentes. Então, eu posso ajeitar o movimento dele. Se guardarmos isso, é importante porque eu vou falar de como, nesse Sol elétrico, nós poderíamos ter um flare colorido. Então... Mas aí, por que eles dizem que tem mancha escura? Porque isso são vórtices eletromagnéticos na realidade, só isso.
Ah, Além, 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 mas além, a gente além, imagina. além da emissão do que pode ser considerado um flare, ou seja, seriam tipo faíscas gigantes, que seriam os flares, nós teríamos vórtices eletromagnéticos, e esses vórtices seriam considerados, então, as manchas solares. Muito bem. Continuando um pouquinho, o que eu Tenso estou... hoje, tá tenso! Vamos lá! Então, por que nós consideramos que o Sol é que produz calor? E eu vou dizer que o calor não vem do Sol, não é o Sol que esquenta. Porque o que ele faz, ele emite ondas eletromagnéticas com frequências que fazem vibrar todas as partículas e substâncias intensamente dentro da nossa atmosfera, ou seja, a O nossa atmosfera, micro-ondas. que é exatamente como funciona o micro-ondas. O micro-ondas nada mais é do que o atrito das partículas pela entrada de uma frequência eletromagnética muito forte. Então, o que estou dizendo é isso. O Sol faz isso. Ele emite essas ondas eletromagnéticas com frequências. Quando eu falo de intensas, não estou falando somente da frequência, ou seja, de quantas vezes num segundo. Estou falando da potência dessa onda eletromagnética. São duas coisas diferentes. E essa potência faz vibrar as partículas e substâncias intensamente. Então, esse calor que a gente, quando olha o Sol, parece que é o Sol, o que o Sol está emitindo é radiação, é onda eletromagnética que, quando atrita com todas as partículas e substâncias que estão na atmosfera, se comporta como um micro-ondas, e é este que é o calor que a gente recebe. Muito bem. Vou continuar. Tenso. Vou continuar. Eu farei do Eric Dollar, mas nós estamos aqui o projeto Safira. Esse projeto Safira é um projeto com 2 PhDs, que um é um PhD como engenheiro elétrico e o outro um PhD físico. Os dois falam do projeto Safira, que dizem exatamente isto. São 2 cientistas super considerados e falam que o Sol é elétrico, com todas essas características que eu falei. Muito bem. Então, eu estou dizendo, falei do Eric Dollar, estou falando agora do projeto Safira, que muitos pesquisadores, a maioria independentes, estão aceitando como sendo a verdade. E agora eu vou mostrar, então, que o Sol, né, juntamente com o sistema Terra e o que seria um limite em algum ponto acima do sistema Terra, seria um sistema elétrico perfeito da interação do Sol com o sistema Terra e esse limite que a gente poderia chamar de domo ou cúpula, e eles atuam como um movimento perpétuo. É isto que estamos falando. Entendi. Eu estou meio passada, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, eu falei do Sol, não é o Sol é frio. E como é que eu estou dizendo que o Sol é frio? Porque esse aqui é uma sonda, um balão aerostático que está a 30 quilômetros de altura, está levando água. O que foi comprovado? Que essa água congelou, ou seja, mais perto do Sol, a 30 quilômetros de altura, e a água congelou? Ora, então o Sol não é quente. É a conclusão muito óbvia, não é isso? É. Então, E essa coisa dele ser um micro-onda, quanto mais perto da Terra, quanto mais a água tem, né, que tem aqui vapor em suspensão, mais esquenta. porque nós, na realidade, vamos colocar um pouquinho de coisa mais exata. Todas as partículas da atmosfera que são atritadas pelas frequências eletromagnéticas é que produzem o calor. Como nós estamos sempre dentro da atmosfera, estamos sentindo esse calor intenso. Se nós sairmos fora da atmosfera, estou dizendo,
a vários quilômetros de altura, já não existe essa atmosfera. Ela é muito diluída até desaparecer, inclusive. E aí, nós não temos mais atrito de partículas, não tem mais calor, e a água congela. É isso que estou falando. Entendi. Muito bem. Se eu considerar, então, esse circuito entre o sistema Terra, o Sol, que mantém tudo isso funcionando, ou seja, o Sol girando em torno do sistema Terra, eu estou dizendo que o que pode acontecer e o que nós estamos, como pesquisadores independentes, encontrando é que toda essa frequência eletromagnética da própria Terra se comporta como um donut, né? Um toroide. Se comporta como um toroide. E o Sol, então, está reagindo a esse toroide, girando em torno do sistema Terra, produzindo o dia e a noite e produzindo toda essa interação eletromagnética entre o Sol e o sistema Terra. E a Lua funciona como se a gente vê aqueles experimentos de magnetismo, que eles põem um campo magnético e as bolinhas ficam girando assim. A Lua faz parte desse sistema. A Lua é um objeto também eletromagnético que faz parte do sistema. Exatamente. Bom, aqui nós podemos até chegar para a maré. Dizem que a maré é a Lua, mas nesse sistema, o que está acontecendo, e você falou um pouquinho da água, a água do mar, que nós sabemos que os oceanos são mais de 70% do sistema Terra, e a água do mar tem muito sal, ou seja, a água com sal forma uma placa dielétrica, ou seja, é uma placa que funcionaria como uma resistência eletromagnética, uma resistência elétrica. E o Sol, então, emitindo o seu comportamento, seus raios eletromagnéticos empurrariam essa água e produziriam, então, a maré principal. Então, a maré principal é a baixa. A maré principal, a baixa seria porque o Sol está empurrando, não é isso? E quando o Sol não está empurrando, então a Lua, que tem também um comportamento eletromagnético, atuaria. Então, não é a Lua 100% o que atua nas marés, é o Sol e a Lua. O que você ia dizer que era a maré principal? A maré principal porque é o Sol que empurra com mais força, porque tem a maré alta, a maré baixa. Então, estou falando essa diferença. Tá certo? Então, a maré é o Sol. A maré tem uma diferença até de 17 metros, o que é uma coisa incrível. E estão falando que isso é produzido pela gravidade. Mas aqui eu vou chegar um pouquinho num ponto. Hoje a gente já sabe, a maioria já está pensando que a gravidade, na realidade, é uma função do comportamento eletromagnético. A gravidade nunca a ciência conseguiu explicar exatamente. Estão dizendo que é a massa que produz a gravidade, mas o que é a gravidade? E coloca um número, 9,8 metros por segundo. Isso não é verdade, porque em cada parte da Terra, essa velocidade, esse comportamento da gravidade é diferente. Então, na realidade, no frigir dos ovos, a ciência não sabe explicar exatamente o que é a gravidade de per si. Então, hoje, os pesquisadores já estão dizendo, olha, a gravidade como tal não existe. O que existe é o comportamento eletromagnético, cujo efeito é o que a gente chama de gravidade. Então, por isso que eles dizem, a gravidade é magnetismo, densidade, pressão e essa luz, é uma resultante. Na realidade, é a própria luz que pode produzir tudo isso. Tá? Eu tenho, olha, tá o WhatsApp aqui, o chat aqui está bombando de pergunta depois para você em relação a tudo isso. Você quer responder agora as perguntas ou quer continuar aqui a sua... Não. Vamos terminar isso aí, que depois as perguntas até...
Tá, porque eu tô tão passada que eu até me esqueci que eu me perdi na miniera glacial agora, porque agora que eu fiquei mais passada do que nunca. Exatamente. Então, o que estou dizendo é, se eu colocar a metade... Uma lente côncava. Sim, uma lente côncava, ou se eu cortar uma esfera de vidro pela metade e colocar sobre o sistema Terra, se eu colocar, lembra da lanterninha, eu posso recriar qualquer coisa. Inclusive, eu posso ter um duplo Sol, ou eu posso ter o que estão chamando de planeta X, e a gente já vai falar sobre isso. Simplesmente eu girando em torno, desde fora dessa considerada cúpula, posso recriar todos os movimentos que existem do Sol, inclusive aquele movimento circular no Ártico e na Antártida, onde o Sol praticamente não se põe, mas fica girando em torno. Isso eu posso fazer perfeitamente. Então, o que eu estou falando é que, na realidade, o comportamento do Sol, pelas pesquisas independentes, tem um padrão que resulta num campo toroidal que rodeia todo o sistema Terra. Então, um analema solar que muita gente conhece é simplesmente a resultante, a visão do Sol, que tem um comportamento muito mais complexo. E esse comportamento, para tentar simplificar, não é somente o Sol girando em torno do sistema Terra, mas no próprio giro ele de vez em quando se aproxima, de vez em quando se afasta, de vez em quando tem um movimento de vai e vem, em todos os sentidos, e isto colocado dentro de uma renderização de computador nos dá um padrão de toroidal que rodeia todo o sistema Terra. Isto levou muito tempo para a gente simular no computador. Então, isto é uma coisa já esperada, mas para quem tem esse conhecimento que a ciência nos induz esse tempo todo, é simplesmente incrível. Muito bem. Agora, o que aconteceria se nós tivéssemos um objeto se aproximando do sistema Terra? Ele produziria uma interferência eletromagnética. E essa interferência eletromagnética, eu estou colocando isso de um mês atrás, que Saturno já está demonstrando ou mostrando um anel gigante. Esses seriam os anéis normais de Saturno. Mas isto é a NASA que está falando, que tem um anel gigante em torno de Saturno e está dizendo que ele está inclinado em 27 graus. Bom, eu não sei qual referencial estão utilizando para dizer 27 graus, mas ele está dizendo que tem milhões de quilômetros em torno de Saturno. E, de fato, esta é a informação que recebemos há pouco tempo do Centro Tecnológico Zigurates. Sei, eu li essa informação, que está se aproximando, que a gente já consegue, com observatórios de infravermelho, perceber um corpo que se aproxima de Saturno, para que a gente observe Saturno e que até o final do ano isso vai ser visível. Hoje, com o nosso celular, se a gente apontar para Saturno e tiver uma boa câmera e fizer um zoom, você já vê os anéisinhos. Tem um monte de foto na internet, mas aí eles estão dizendo que isso está se aproximando e que até dezembro, janeiro, vai ser visível com a olho nu. Quer dizer, tem algo chegando em Saturno. E agora a NASA começa a dizer que tem um outro anel. E essa chegada? Mas tem duas coisas aqui que temos que considerar. Uma é a visibilidade, quer dizer, no final deste ano. Mas isso não quer dizer que não esteja atuando já agora. Quer dizer... Claro. Quer dizer, nós temos já uma interação magnética acontecendo com todo o sistema Terra e inclusive com o Sol. E isto poderia, eventualmente, alterando a questão do Sol, algo que a gente chama de fisicromia. A fisicromia, na realidade, é uma espécie de armadilha de luz.
é uma mistura ótica de duas ou mais cores que podem ser utilizadas para colocar todas as cores do arco-íris. Esse é um sistema chamado RGB, que é Red, Green and Blue. Não são as cores primárias, são as cores de frequência de onda que a gente vê, inclusive, na tela do computador. Então, é uma combinação de vermelho, verde e azul. Essa combinação, magneticamente, pode produzir todas as cores. Muito bem. E essas cores, a gente sabe, na fisicromia, não sei se estou falando uma coisa nova, não é nada nova, não é nada novo, é da ótica. Essa fisicromia depende de duas coisas incrivelmente combinadas. Uma é a distância, certo? E a luz. Distância e a luz. Então, o Sol, se ele fica mais perto, mais longe, e essa modificação eletromagnética na própria luz pode produzir uma fisicromia, ou seja, uma chamarada colorida dentro da frequência visível de 400 a 700 nanômetros. E aqui, então, para finalizar, eu estou falando, bom, temos um grande astro ou uma grande interação com Saturno, que seria bem maior do que a Terra, acontecendo, e isso já poderia estar causando, em algum momento, uma alteração no próprio sistema Terra-Sol para produzir um flare colorido. Então, por essa chegada desse corpo celeste, que a gente já consegue ver essa diferente anel aí em Saturno, quer dizer, pela própria ótica, a gente consegue explicar por que nós vamos ter essas cores visíveis no Sol, dentro do espectro visível, no Sol. E esse espectro visível é que vai dizer as grandes alterações climáticas para a mini-era glacial. Aí tem um período, é isso? Veja bem, o que você falou basicamente está correto, mas isso vai acontecer num determinado momento em que todas as condições vão se juntar para que nós consigamos ver um flare colorido. E todas essas condições eu estou mostrando que tem principalmente uma interação eletromagnética, não somente do próprio sistema Terra para o Sol, mas também uma interação de qualquer objeto que esteja se aproximando do conjunto Terra-Sol. Essa interação eletromagnética, juntamente com o movimento do próprio Sol sobre o sistema Terra e mais os gases da atmosfera, quando entra todo esse conjunto de coisas, nós teríamos essa fisicromia, que seria, como eu falei, uma armadilha de luz, que tem dois componentes, seria não somente a questão da luz como fonte eletromagnética, mas também o movimento, o distanciamento ou chegar mais perto do Sol. Esta combinação, em determinado momento, é que nós sabemos que pode produzir um flare, uma chamarada colorida. E essa chamarada, tem um monte de pergunta aqui, tá? Essa chamarada colorida, então, é o alerta para a mini-era glacial, porque aí vai alterar a própria atividade solar, ela já está no mínimo, depois a gente tem os vulcões, que a gente já viu, as correntes marítimas, os terremotos. Essa confluência agora está cada vez mais perto. Se o corpo celeste se aproxima, já começa a movimentar essa chegada eletromagnética, a gente já consegue sentir agora, quer dizer que nós estamos muito perto mesmo dessa mini-era. Bem, tem uma coisa que precisa ser esclarecido. Não é a chamarada que vai causar o problema do clima. A chamarada é simplesmente um sinal de que toda essa movimentação está acontecendo, todo esse efeito no clima está acontecendo. A chamarada é simplesmente um efeito em determinado momento, dizendo tudo isso está acontecendo no sistema Terra-Sol, galáxia, firmamento, tudo que a gente considerar que está interatuando com o sistema Terra. É isso. Entendi. É o momento em que o relógio da Terra se engrena. É assim,
o momento da engrenagem, ele fica... Aí começa os movimentos da Terra. A visualização desse ciclo todo, é isso? O relógio da Terra já está funcionando. Apenas que esse funcionamento do relógio, pela combinação de todos esses fatores de energia, de domo, de gases, de distanciamento, de entrada de um outro objeto no campo eletromagnético de todo o nosso sistema, em determinado momento vai produzir essa chamarada, mas o relógio já está se movimentando, já está atuando, e nós vamos começar a sentir uma modificação, se a gente pode falar sobre isso, em relação ao clima, que vai nos levar, que já está nos levando, então, pela combinação de todos os fatores que eu tenho falado ao longo das lives, a essa mini era glacial. Cada vez... Ai, meu Deus do céu! Então, se os centros independentes estão dizendo que esse objeto já consegue ser captado por observatórios que tenham telescópios infravermelhos, e no final do ano a gente já vai ver ele mais próximo, a coisa está ficando cada vez mais séria. Teodoro, a gente tem muitas perguntas, eu não sei se a gente tem mais slides, porque eu tenho mais perguntas ainda. Na minha cabeça eu quero terminar aqui, esse é o último slide, eu teria muito mais, dizendo o seguinte: lembrando que o polo magnético da Terra está mudando, todo mundo sabe, isso está em todas as informações nas mídias, e estão dizendo que o polo magnético está se deslocando para a Sibéria, mas a informação que a gente tem é que este polo, na realidade, estará chegando para o noroeste do Brasil. Quer dizer, lá naquela altura daquela cidade lá no noroeste do Brasil, que foi mencionada e que é Fortaleza, e que este centro, este polo magnético estaria, na realidade, sendo arrastado juntamente com o campo magnético da Terra, porque se eu estou dizendo, bom, o polo magnético está mudando, e numa grande velocidade, como a gente sabe, na realidade está arrastando todo o campo magnético da Terra, não é isso? E, olha o que eu vou falar, os polos magnéticos estão muito perto de serem invertidos, mas esses são ciclos da própria Terra, e nós teremos que verificar a ressonância Schumann do ponto de vista da intensidade dele. Não estou falando da frequência, estou falando da intensidade em Gauss. E para isso nós teríamos que verificar as medidas em Gauss do que está acontecendo em relação à ressonância, à frequência Schumann. Nós temos que monitorar em Gauss. E este é um componente muito importante que nós poderíamos falar, inclusive, na própria live. Na próxima live, perdão. Porque se a gente puder explicar, eu tenho muita dificuldade de entender a ressonância Schumann, eu já assisti um monte de live de físico falando, mas eu não consigo entender. Como eles explicam a ressonância Schumann na Terra de bola, eles pegam o diâmetro e aí a energia que fica circulando, mas isso é numa Terra bola. Mas eu não consigo entender numa Terra convexa. E tudo que você vem me explicando em relação aos movimentos do Sol, da Lua, das marés, dos terremotos do cinturão de fogo, dos vulcões e tudo mais, faz muito mais sentido na Terra convexa. Se a gente puder marcar, a próxima live para explicar a ressonância Schumann na Terra convexa, acho que a gente vai avançar mais um pouco nessa compreensão desse momento muito singular, que eu entendo que é cíclico, mas que a Terra vem passando. Mas eu preciso fazer esse monte de pergunta aqui. Podemos combinar que a próxima live é a ressonância de Schumann, então? Sim, eu tenho visto que, na realidade, toda a explicação sobre a ressonância Schumann
não é correta, pelo que eu vejo. E se você verifica, principalmente os esotéricos é que estão falando, mas estou vendo muito pouca explicação científica sobre a ressonância Schumann, sobre o comportamento, e isso você não vai encontrar simplesmente no Google normal. Então, Então, quer dizer que aí tem. Se eles estão escondendo isso aí deve ser segredo de Estado. Isso aí é aí que está o pulo do gato, então. A medição, o acompanhamento da frequência Schumann pode ser algo muito importante para eles esconderem tanto. não, olha só, eu vou terminar com isso, porque senão seria muito comprido já. É considerado um conhecimento militar, porque é utilizado para transmissão embaixo do oceano entre os submarinos. Ok, a gente só tem mais algumas perguntinhas, tudo bem? Claro. Tá. Bom, eu já terminei aqui, porque estamos Estamos na chegando hora. a uma hora de tempo, então. Ok, eu vou colocar essas perguntas. Se você quiser, você pode responder na live seguinte, entendeu? Mas só algumas. Então, só para resumir, frequência Schumann é segredo militar. Tô ligada, que aí tem. Beleza. Eles perguntam assim, se tem uma forma de demonstrar essa distância do Sol, se tem experimentos que possam ser feitos e se tem gente fazendo isso, a distância do Sol da Terra. Sim, e eu vou mostrar isso na próxima live. É muito fácil fazer isso. Ah, isso é uma ótima sugestão para a gente fazer um monumento aí, fazer um mini circuito. Não é tão fácil, vou explicar por quê. Porque tem que considerar a refração da atmosfera, por isso que pode ser um pouco difícil. Mas, em geral, eu posso mostrar isso. É uma questão de relacionamento de Pitágoras, triângulo de Pitágoras. Uau, que chique. É isso mesmo que ele fala, usando a trigonometria para estabelecer a distância da superfície da Terra. Isso. Eu vou mostrar por que não é tão simples. Parece simples, mas eu vou mostrar por que mais podemos ter uma aproximação da distância. Eles perguntam se o Sol é uma biotecnologia eletromagnética. Como? Se o Sol é uma biotecnologia eletromagnética. Biotecnologia, vida. Não, ele é elétrico, pelo que Não, você explicou. não. O que eu poderia dizer é que tem um efeito na no bioeletromagnetismo. Isso sim. Na gente. O que é um bioeletromagnetismo? Agora você me pirou. É o comportamento do corpo em relação às frequências magnéticas. Ah, na gente. Uhum. Porque, só para terminar, tanto o corpo emite bioeletromagnetismo ou biomagnetismo, quanto ele interactua com as frequências eletromagnéticas que vêm do meio ambiente. Como explicar nesse meio todo a camada de atmosfera, denominada termosfera, que atinge mais de 2.000 graus e que fica além da estratosfera? Isso. Na realidade, nós temos primeiro calor, depois frio, depois calor. Isso demoraria um pouquinho mais, tem a ver com, lembra que eu coloquei lá, a emissão eletromagnética produz não somente radiação, quanto eventualmente calor. Isso podemos explicar. Tá bom, você não entendi nada, mas essa aí fica para depois, então, tudo bem. Aí eles estão perguntando sobre a ressonância Schumann e a luz que nos chega eles estão perguntando se é uma luz viva. Não entendi a pergunta. Tá, então fica para depois, eu vou mandar uma mensagem para o Adriano para ele poder explicar melhor a sua pergunta. Entendi. Tá. Então, olha, eu agradeço muito. Pirou o cabeção saber que o Sol é elétrico, que não é fusão, que o que eles estão contando é fake news, que existe, então, algo muito sério, maior, se aproximando. Então, quando a NASA começa a dizer de uma alteração em Saturno, ela já está contando para todo mundo, quer dizer, ela não está contando para a gente, pessoa física aqui, que está na live, tentando entender.
Ela está contando para as outras pessoas também. Olha, se liguem que Saturno já está mudando. Saturno, para eles, então, é chave para entender o movimento da Terra. Os observatórios estão de olho em Saturno, inclusive o Centro Tecnológico Zigurates. Beleza, Bom, estamos de olho e a agora, gente tem que prestar atenção. Oi, pode falar. não é que Saturno seja a chave. Acontece que no local no espaço em que está Saturno, a alteração que está vindo de fora está passando por ali. Poderia ser Júpiter, poderia ser Urano, mas Não, é eu entendi. Observar Saturno, quando você observa Saturno, você vai ver esse objeto chegando, porque está chegando mais perto de lá. Podia até estar chegando perto de qualquer lugar, mas está vindo por essa direção. Por isso que eles começam a falar de Saturno agora. Ah, entendi. Eles estão mandando recado. Então, a gente aprendeu, então, que esse flare colorido pode ser pela interação eletromagnética chegando de um corpo celeste que se aproxima da Terra, e que em dezembro a gente já vai conseguir ver a olho nu, ou usando os nossos celulares, e a gente vai fotografar, e cada vez mais que essa live, que eu vou entendendo, cada vez fica mais complicado da gente saber onde vai morar, para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer, porque se a Terra vai esfriar tanto assim, se nós estamos falando de uma era glacial, menos 25 graus, menos 70 graus, para onde que eu vou? Meu Deus. Eu agradeço muito e aí eu espero, então, que essas demorem um pouquinho só para a gente entender melhor na próxima live a ressonância Schumann e como isso afeta todo o clima e por que é esse segredo militar. Eu agradeço, então, Teodoro, se você quiser fazer suas considerações finais. Não, até a próxima. Então, eu agradeço a todos e a gente volta com essas perguntas na próxima live. Muito obrigada e até mais. Até lá.